Para você que já está acompanhando a programação da RIC TV Record, acabou de ver uma reportagem da nossa Jamile Cardoso mostrando o fato que nós trazíamos ontem, a informação aqui no nosso Balanço Geral do taxista que foi assaltado em Blumenau. Estamos no dia 22 de junho, quinta-feira, mostrando já de início como está a capital de todos os catarinenses nessa manhã onde a temperatura subiu, né? Ontem nós estávamos com 14, 15 graus aqui no alto do Morro da Cruz, hoje a temperatura já é de 18 graus. Você está vendo a Bahia Sul, a costeira do Pirajubaé e lá ao fundo está o estádio da Ressacada, o nosso aeroporto Hercílio Luz e a maré baixa, né? A maré baixa, bem seca ali, vejam só, nesse início de manhã, maré baixa aqui no litoral, na região da Grande Florianópolis, esse amanhecer nublado, fechado o tempo, né? O nosso Valdir está mostrando agora na imagem mais fechada o detalhe também do trânsito na Via Expressa Sul. Nesse horário, o movimento maior são dos motoristas que estão saindo dos bairros no sul da ilha, vindo para o centro de Florianópolis, tanto que na pista da direita quase a gente nem enxerga carros, né? Agora que eu vi ali uma retenção no semáforo, mas vejam só, o movimento maior está na pista da esquerda, justamente sentido sul-centro, aqui em Florianópolis. Vamos lá então até Joinville, vamos ver como está o norte do estado, amanhece com o tempo fechado, nevoeiro predomina nesse início de manhã e há previsão de uma garoa. Aquela chuva típica de Joinville, né, o Paulo Miller? Saudade daquela chuvinha, aquela garoa lá da região de Joinville, né? Vejam só, hoje o dia está justamente nessa condição que predomina no norte do estado, tempo fechado, com poucas aberturas de sol. Deixa eu dar uma olhada aqui em outra câmera, vamos até a região do nosso Planalto Serrano. Urubici, hoje não amanhece com chuva, Urubici amanhece com tempo fechado, também nublado lá na serra, mas não chove no momento na nossa querida Urubici. E a temperatura de lá, eu vi que agora há pouco estava em 6 graus, né? Estava em 6 graus a temperatura nesse início de manhã na nossa serra, região de Urubici. A movimentação já dos caminhões, dos carros, as pessoas circulando, acordando cedinho e começando esta quinta-feira também em Urubici. Deixa eu ver outra cidade que vai aparecer agora para a gente aqui na tela do Balanço Geral, é a nossa Itajaí, um posicionamento diferente hoje da nossa câmera, bacana, mostrando ali aquelas flores, essa árvore muito bonita, que também tem bastante aqui no nosso estado, e lá ao fundo a gente vê o tempo fechado também, um nevoeiro que predomina nesse início de manhã aqui em Santa Catarina, não é diferente em Itajaí. E Gaspar com a movimentação de todos os dias também, para quem vai na rodovia SC 470, a Jorge Lacerda, que passa por Gaspar, passa por Ilhota, depois chega a Itajaí na BR-101 e a movimentação também nesse início de manhã. Vamos lá com as informações? Deixa eu ver agora quem está aparecendo aqui, a Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul na tela do nosso Balanço Geral também, para fechar o nosso giro de câmeras, mostrando essa bela imagem de nossa Jaraguá. E tem avião decolando do Hercílio Luz, o nosso Valdir Andrade já está atento na imagem, captou e mostra ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Vejam só como é bonito, né? O nosso aeroporto com toda a costeira, todo o sul da ilha, lá na direita a nossa querida Palhoça, São José, o Cambirela, esse contorno todo que nós temos, desses relevos aqui em Santa Catarina e subindo mais um avião decolando do nosso Hercílio Luz, saindo da ilha, uma imagem maravilhosa para quem voa, tanto quem sai como quem chega na ilha, né? Ver tudo lá de cima num dia como hoje, né? Agora já está vendo o sol, já está aparecendo todas as nuvens e o Valdir Andrade vai junto com o avião. Até onde eu não sei, né, Valdir? Tá bom aí, querido? Vamos lá. Vamos lá com as informações. Acidente no bairro São Vicente, em Itajaí. O caso aconteceu envolvendo uma vítima que foi conduzida em estado grave, com vários traumas. Olha o impacto, que colisão foi essa? Que colisão foi essa lá em Itajaí? O carro entra à esquerda e o motociclista vem no embalo e voa por cima do carro. O condutor numa velocidade normal, né, da via. Ou ele sai do acostamento. Deixa eu prestar atenção nessa imagem. Ele sai da pista ou ele sai lá do... Ah, ele estava estacionado, tá vendo? Ó? É isso que surpreende o condutor da moto. Ele estava lá no canto, não estava circulando na via, né? E vai direto. E o condutor da moto, a hora que vê o carro, já está na frente dele. Que colisão, né? É o seu Fernando de Souza, de 28 anos, que foi encaminhado até o centro cirúrgico com vários traumas e fraturas após esta colisão. Tomara que ele se recupere logo, né? Porque realmente foi surpreendido por essa conversão. O motorista não estava na via, ele sai e vai cruzar para pegar ali a outra rua.
e nisso o condutor da moto também vindo a velocidade bem elevada, né? Está numa velocidade razoável, não sei qual é a velocidade permitida nessa via, nesse local, mas ele não enxerga o carro saindo e acontece essa colisão. Nós tivemos também um acidente que movimentou bombeiros voluntários e policiais militares durante esta quarta-feira na rodovia Honorino Moro, em Caçador. Foi um Corsa que bateu em um poste, vejam só as imagens. O condutor Adilson dos Santos, de 36 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado. De acordo com as informações, ele seguia no sentido elevado do Tedesco SESI quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Por pouco, esse ônibus ali que seguia logo atrás não foi atingido. As duas pistas foram bloqueadas até a retirada dos veículos. O condutor foi atendido no local pelos bombeiros, mas não precisou ser encaminhado ao pronto-socorro. Veja a correria de todo mundo após o acidente, ó. Fizeram o teste do bafômetro, o qual apontou 0,99 miligramas de álcool expelido pelos pulmões. Cadeia, né? Diante do flagrante, ele foi encaminhado à delegacia de polícia e está preso por dirigir embriagado. E a Polícia Rodoviária Federal foi acionada ontem pela manhã para atender um acidente de trânsito um tanto quanto incomum. O fato ocorreu na BR-163, em São Miguel do Oeste, onde uma retroescavadeira que estava sendo transportada, caiu de um caminhão caçamba. Vejam só, não tinha ninguém na retro, ela estava somente em cima do caminhão, mas tombou, né? Tombou de cima da plataforma do caminhão. Uma transportadora que estava utilizando essa máquina para melhorias na rodovia quando aconteceu o acidente. A retroescavadeira ficou sobre a pista de rolamento, deixando o trânsito lento. Foi necessário utilizar um guincho para depois remover o veículo do local e liberar a pista. Realmente um susto, né? E eu fico sempre atento quando nós temos essas situações. Outro dia eu estava dirigindo também, vi na frente um caminhão, um Ford Cargo, transportando uma retroescavadeira. A minha preocupação, sabe qual era? A afiação da rede elétrica, porque eu estava observando, o motorista não tem noção, né? Porque ele está ali dentro, dirigindo, e aquela retroescavadeira mais elevada, por pouco não pega a afiação elétrica. Eu atrás até recuei um pouco o meu carro, dei uma distância, porque a gente não sabe, né? Qualquer momento pode acontecer um acidente, por isso temos que estar sempre atentos. Ontem nós tivemos um fato lamentável que aconteceu aqui em Santa Catarina, de 3 trabalhadores que morreram eletrocutados. Foi em Palmeira, na Serra Catarinense. Conforme a informação do Corpo de Bombeiros, eles estavam instalando postes na região, postes de concreto em um terreno, quando uma dessas estruturas encostou na fiação elétrica. Ainda de acordo com os bombeiros, o caso foi registrado nessa propriedade rural que fica na SC 411. No momento do acidente, eles estariam fixando justamente o poste na terra. Um homem de 18 anos foi encaminhado ao hospital em estado grave, Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. De acordo com os bombeiros, o helicóptero Águia da Polícia Militar também auxiliou no deslocamento. Um morador da região também foi lá, todo mundo para ajudar, e as vítimas aí foram identificadas também, um homem de 58 anos e outro de 48 anos de idade. Nenhum deles estava com os documentos no local. Caso lamentável, então, né? 3 vítimas que nós tivemos nesse choque, que eles receberam uma descarga elétrica enquanto estavam trabalhando nessa fazenda que é particular, contrataram esses homens para colocar os postes e sofreram essa descarga. Essa semana nós tivemos um caso também, na verdade sexta-feira passada, aqui em Florianópolis, de um homem que estava cortando galhos de uma árvore. Um desses galhos também caiu na fiação da rede elétrica e a árvore ficou energizada. Só que aqui, por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver. Os bombeiros chegaram no local, desligaram toda a fiação da rua e conseguiram retirar esse homem, mesmo depois de ficar 30, 40 minutos preso numa árvore energizada aqui no bairro Campeche, quando ele fazia a poda dos galhos. É o nosso balanço geral nesta manhã de quinta-feira. Segue com as informações. Vamos falar agora de um caso de viaturas do Corpo de Bombeiros de Chapecó, que por volta das 15 para as 5 da manhã desta quinta-feira saíram para combater um incêndio. Vejam só, é uma edificação que fica na rua Pará, no bairro São Pedro. A informação que nós recebemos, no local funciona uma padaria e no segundo andar existe uma residência. Portanto, o incêndio hoje pela manhã, nessa padaria em Chapecó, as causas começam agora a serem investigadas. Por enquanto, não há informação de nenhum ferido. O incêndio foi às 5 horas e 45 minutos dessa madrugada e você já está com a informação na tela aqui da nossa RIC TV Record. E o caso do incêndio em Tubarão, vocês viram? Um apartamento que fica no 7º andar, um incêndio, um susto, uma correria danada ontem em Tubarão. Daqui a pouquinho o nosso Renan Maier vem com a informação ao vivo no SC no ar também, falando mais sobre esse caso. Ontem à tarde, Tubarão, toda a cidade ficou acompanhando, né?
Foi por volta de umas 5h30 e controlaram o incêndio lá por volta das 7 horas da noite, cerca de 1h30. E aí nós estamos com esse caso recente daquele prédio que pegou fogo em Londres, né? E fica na nossa mente ainda todas aquelas imagens, toda aquela tragédia, as pessoas que morreram. Aí de repente você vê na sua cidade, na nossa querida Tubarão, um prédio em chamas também, mas é somente o 7º andar, né? Somente o 7º andar, mas todo aquele calor, aquela fumaça vai para cima, meu amigo. E aí quem está lá em cima faz o quê, né? Daqui a pouco o nosso Renan vem com a informação, mas a princípio não há feridos. Não há feridos e somente o trabalho realmente dos bombeiros ontem, retirando os moradores desse prédio. Os detalhes daqui a pouquinho com o nosso Renan no SC no ar. O caso agora da dona Tereza Valentim. Essa senhora tem 82 anos e ela ficou gravemente ferida também durante um incêndio que aconteceu em São Martinho, região ali de Tubarão. Foi no fim de semana passado que aconteceu o incêndio, né? Só que ela estava hospitalizada, estava internada desde o último domingo, na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E de acordo com os socorristas, o incêndio que começou no fogão a lenha da residência dela na época, né, destruiu a casa toda, e ela teria usado um produto altamente inflamável, solvente, para iniciar o fogo no fogão. Ah, tadinha, então foi isso, né? Ela estava com dificuldade de fazer o fogo, uma senhora de 82 anos foi colocar solvente e aí deu esse incêndio, queimou a casa dela toda. E ela teve 90% do corpo queimado. As chamas foram contidas por familiares da vítima ainda antes da chegada do corpo de bombeiros. Infelizmente ela faleceu, estava hospitalizada, uma senhora já com a idade avançada, né? 82 anos, com 90% do corpo queimado. A dificuldade de se recuperar era imensa, por isso ela não resistiu, essa senhora que morreu, portanto, depois de ter colocado fogo na própria casa. Vamos com as informações aqui do nosso Balanço Geral ao vivo, conversar com o nosso Paulo Miller para saber dele como está o caso, Paulo, envolvendo aqueles delegados da Polícia Federal que foram mortos aqui em Florianópolis e o homem principal acusado dos disparos estava internado. Mas não está mais, Paulo? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Não está mais. O Newton César Júnior, de 36 anos, ele já está no Complexo Penitenciário de Florianópolis, aqui na Agronômica. Isso porque o comerciante ele recebeu alta ontem à tarde e, olha, foi direto do hospital para a penitenciária, porque ele é acusado de matar os 2 delegados da Polícia Federal lá naquela casa de prostituição que a gente falou bastante aqui no Balanço Geral, no bairro Estreito, aqui na capital, no dia 31 de maio. Os delegados da Polícia Federal, o Adriano Antônio Soares e Elias Escobar, eles discutiram com o Newton, entraram em confronto e acabaram baleados. O Escobar ele morreu lá no local, no corredor dessa casa noturna, e o Soares no hospital. O Newton ele tem um comércio de cachorro-quente ali no bairro, ele também ficou ferido e por isso que ele estava internado lá no hospital. Ele foi autuado por duplo homicídio e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Conforme consta no processo, Zanotto, os delegados eles estavam bêbados e discutiram com o comerciante. A gerente da casa de prostituição, ela pediu para os 3 saírem do local e quando ela fechou a porta lá, uma porta conhecida como a Portinha Azul, que começou esse tiroteio. O delegado responsável pelo caso, da Polícia Civil, ele deve ouvir o Newton na penitenciária, mas isso ainda não tem uma data para acontecer. Logo depois desse depoimento, deve ser marcada a reconstituição do crime que vai ser feita pelo Instituto Geral de Perícias, baseada no depoimento do empregado do Newton e também do taxista que levou esses delegados lá para essa casa de prostituição. Essas são as únicas pessoas que presenciaram a confusão. O advogado que defende o Newton já entrou com pedido de revogação da prisão preventiva. Ele afirma que o comerciante agiu em legítima defesa e que foram os delegados que sacaram primeiro as armas e começaram a atirar. Zanotto. Ok, Paulo, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho ele volta com outra participação ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Desse caso da reconstituição, por quê? Existem agora esses testemunhos, as pessoas que o Paulo mencionou que estavam no local. Cada um deu a sua versão. Então a polícia junta esses testemunhos e coloca lá no trabalho que vai ser feito da perícia, essa reconstituição, para tentar entender o cenário no dia, na noite do crime. Agora, o que me chama a atenção é que eu recebi a informação que essa porta estreita que fica no Estreito, a Porta Azul, desse estabelecimento que está lá na junta comercial aqui de Florianópolis como uma lanchonete, mas lá dentro acontece um outro serviço, né? É um serviço. Está funcionando. E a nossa Polícia Civil, hein?
A nossa Polícia Civil, que na época do caso deu a informação que já estava investigando a questão da prostituição nessa casa. Vocês lembram daquelas operações que aconteciam na época que a delegada Michele Correia estava à frente da delegacia aqui na capital, que fiscalizava tudo? E agora? Será que está funcionando mesmo com tudo isso que aconteceu, com a morte de 2 delegados da Polícia Federal? E o estabelecimento ainda está com portas abertas? A porta azul do Estreito? Estão faltando 17 minutinhos para as 8 horas da manhã. Vamos dar uma passadinha rapidinho lá no estúdio do nosso SC no ar para conversar com o nosso Rodrigo Cardoso. Dá tempo ainda de saber quais são os destaques, as manchetes do nosso SC, que vai trazer daqui a pouco, eu já falei, a participação do nosso Renan atualizando esse incêndio em Tubarão. Mas também teremos outros destaques, também o esporte. Ontem, infelizmente, o Avaí foi derrotado em casa, né, Rodrigo? E continua na lanterna da Série A do Campeonato Nacional. Aliás, para os times aqui da capital, não está nada bom esse ano esportivo, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Para você que assiste ao Balanço Geral, claro, né, o esporte é um dos destaques do SC no ar de hoje. A derrota do Avaí dentro da ressacada para o Fluminense por 3-0, com direito à falha incrível do goleiro do Avaí, bastante vaiado pela torcida. Os detalhes daqui a pouco na edição de hoje. O Avaí segue na lanterna do campeonato. Hoje tem Chapecoense em campo contra o Flamengo, também tem detalhes na edição de hoje. Falamos também da reforma trabalhista, que foi rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e teve o relatório lido na Comissão de Constituição e Justiça, também do Senado, relatório que foi aprovado, não é? E daqui a pouco também mais informações de Brasília. E a gente vai trazer também um caso preocupante, viu, Zanotto? Está crescendo o número de adolescentes em Santa Catarina que estão consumindo álcool. Isso é realmente muito preocupante e a gente tem os detalhes na edição de hoje do SC no ar. Tudo isso e muito mais comigo e com a Rafaela Arnes, coladinho com o Balanço Geral, e a gente espera todos vocês. Ok, Zanotto? Certo, Rodrigo, é daqui a pouquinho, agora estão faltando 15 para as 8 horas da manhã. Intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações, as primeiras do dia. Você confere aqui no nosso Balanço Geral na RIC TV, a TV que Santa Catarina vê.